a Priscila, Cíntia e a Aninha. Vamos apresentar o nosso trabalho de modelos de gestão de pessoas. Bom, eu vou começar. Então, assim, todo empresário, administrador, gerente, ele sempre tem a curiosidade de saber qual é o melhor tipo de gestão para a empresa dar certo, né? Na verdade, assim, o que a gente sabe é que não existe nenhum tipo de gestão perfeita. Ele sempre tem que estar em busca e saber qual é o melhor tipo de gestão de acordo com a empresa, qual é a cultura da empresa, como que ela trabalha, tipo de serviço, enfim. Aí, assim, a empresa, elas são como pessoas, né? Elas têm seus momentos de crise, têm os seus momentos de emoções, a empresa tem os seus momentos de dificuldades, de alegrias, auge, e, enfim, ela tem que administrar tudo isso de uma maneira que ela possa ter uma boa estrutura, né? Para poder, enfim, colocar uma boa gestão para administrar também esse tipo de situação. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já falei, né? Todo empresário precisa. Aí ele fala que uma empresa, ela não pode se deixar se levar apenas por paixões ou reações, né? Que, na verdade, tem muita empresa que esse tipo de gestão de paixões e reações, ele é mais propício para a empresa que acabou de começar. Então, ela começou e eles vão levando dessa maneira. De paixão, reação, tá tudo dando muito certo, que para eles é uma maneira mais eficaz, né? Só que o problema é que a empresa vai crescendo e esse tipo de gestão não mudou. Então, na verdade, todo gestor ele tem sempre que ficar atento ao momento da empresa para ele continuar um tipo de gestão. Então, ele não pode manter sempre o mesmo tipo, né, por muito tempo. Isso não funciona porque ele acaba não crescendo. Aí você pode passar. Aí ele fala que nenhuma empresa cresce e garante o sucesso mantendo o mesmo modelo, né, que foi o que eu falei. E aí o Sebrae, ele faz uma pesquisa que ele fala que 1 em cada 3 empresas, né, não chega ao 3º ano de vida. Por que a empresa normalmente não consegue expandir? Porque eles normalmente não planejam o tipo de gestão para a empresa que eles vão abrir ou administrar. Então é por isso que ocorre, né, que eles falam esse tipo de taxa de mortalidade das empresas. Já acabou. Peraí que tem mais uma coisinha aqui. Então ele fala, né, que o primeiro sinal de uma empresa que não investe em gestão é perder cliente, aí ele começa a perder mercado, ele começa a perder os fornecedores. Então, na verdade, o que acontece? Se ele não está sempre gerenciando e observando como anda a sua gestão, ele vai acabar perdendo o rumo do sucesso. Ou seja, ele vai começar a não enxergar, né, o que seria bom para a empresa continuar. E ele fala de uma dica valiosa, que é estar sempre atento aos modelos de gestão que tem no mercado, claro, não copiando do concorrente, porque às vezes o seu concorrente ele não tem a mesma estrutura da sua empresa. Ele não tem a mesma administração, ele não tem a mesma cultura, não tem o mesmo produto, enfim. Então, na verdade, tem que ser de uma maneira adequada, não copiar. Mas, na verdade, ele tem que estar sempre atento e ele está sempre buscando, enfim, qual é a melhor maneira de continuar. Já estou acabando. Aí, ele fala, vamos lá, de sistema de gestão de mudança, que é a minha parte. Então, assim, toda empresa, ela tem uma gestão de mudança que seria assim, ela possui um foco, né, que é uma constante adaptação da sua organização. E deixa eu ver aqui, um processo natural ao longo da existência da organização. E aí ele fala de alguns tipos de mudanças, né? Ele fala que tem a mudança incremental. Incremental que fala aqui é como se fosse um tapa-buraco. A empresa não está num momento bom, aí eles vão lá e fazem uma gestão ou alguma coisa para amenizar aquela situação. Aí a empresa de repente fica boa e começa a dar mal, então eles vão fazendo essa gestão de tapa-buraco, né? Ou seja, deu mal, a gente vai lá dar um jeito. Aí deixa do jeito que está. Vai mal, vai lá dar outro jeito. Mudança planejada é quando a empresa ela muda toda a sua estratégia, ou seja, ela faz um planejamento assim de uma
empresa ela apresenta um bom desempenho, ela está bem no mercado, mas de qualquer maneira ela faz algumas mudanças para manter esse nível aí, né, de, como é que se fala? De estar bem no mercado, vamos dessa maneira. A mudança emergente é um processo habitualmente complexo, ou seja, emergente quer dizer, ele não é planejado, faz de qualquer jeito, vai respondendo de acordo com o que foi, vamos levando com, vou falar levando com as forças, professora, porque assim, vai de qualquer jeito, não planeja, faz, um fala de um jeito, outro fala do outro, vamos fazer, é mais ou menos parecido com a incremental. A mudança radical, ela é planejada, né? Então, assim, ela faz uma gestão que ela antecipa os acontecimentos que podem acontecer no futuro. Então, eles planejam exatamente assim, olha, a gente vai fazer dessa maneira, mas tem o plano A e o plano B, né? Então, eles têm uma mudança dessa maneira que é comum em diversos tipos de intervenções. Mudanças tecnológicas, quer dizer, mudança da estrutura da sua empresa, são os equipamentos, né, os equipamentos, estruturas, aí eles são eficientes para mudar todo o processo da produção ou serviço, né, da empresa. A mudança do portfólio ou produto, é esse aqui. Mudança de portfólio ou produto, ele tem que ser muito bem pensado. Porque quando você vai mudar o produto da sua empresa, na verdade tem que ter um acompanhamento de todos os departamentos. Por quê? Porque se você não tiver uma avaliação ao mesmo tempo, para continuar atendendo a necessidade dos clientes, pode ocorrer um fracasso, né? Porque ele fala aqui que o fracasso do produto é resultado de uma não cooperação de toda a equipe, né? Ou seja, não foi avaliado da melhor forma, então isso pode dar errado. Esse tipo de mudança, se não tiver o acompanhamento de todo mundo. Ele fala de mudança estrutural, que vai envolver toda a hierarquia, desde lá de cima, os chefões até os mais baixos, né, do sistema operacional. Oi? Até os subordinados peões, somos nós, mas tudo bem. Essa mudança estrutural, ela tem uma mudança de meta, mudança de procedimento, do sistema administrativo, dos procedimentos da empresa. Ele deve ser feito de cima para baixo, como eu falei, e a participação de negociação com todos os funcionários. Eles falam que é super importante ter sempre a opinião de todos, porque na verdade você quer mudar um processo lá embaixo, o cara lá de cima quer mudar, mas ele não sabe nada do que acontece ali. Então é sempre importante, numa gestão, principalmente quando ele quer organizar, ele saber exatamente fazer uma avaliação, estudo do que acontece antes dele querer mudar. Porque ele pode querer mudar de uma maneira que ninguém trabalha ou conhece e isso pode dar errado, né? Então não seria uma forma adequada. E, finalmente, mudança de atitude e de comportamento. Que são as 3 etapas diferentes que eles indicam lá. Então tem o descongelamento, que ele fala que os colaboradores, numa mudança dessa, tem que ser informado dos problemas da empresa, o que está ocorrendo, né? Por que tem que ser feita essa mudança, o que vai ser mudado, o que pode agregar, né, nessas mudanças. Então, assim, na verdade, descongelar quer dizer assim, mostrar para o funcionário que a partir de agora ele vai ter que mudar. Então, assim, vai ocorrer uma mudança de gestão, então eles têm que estar cientes por que vai ocorrer e qual vai ser a maneira que eles vão começar a trabalhar naquele momento. Depois desse descongelamento, aí é feita a mudança. Então, eles experimentam a nova gestão, experimentam o novo comportamento, eles vão aprender as novas habilidades e aí então que vão ser todo o processo que vai ser usado no trabalho. Aí vem o descongelamento, a mudança, aí você recongela todo mundo de acordo com as mudanças que foram feitas. Aí os funcionários, eles vão adquirindo essas novas atitudes, né? E aí eles são recompensados por isso. Aí vai existir uma avaliação periódica depois que foi feito essa mudança, né? Essa avaliação é para saber exatamente como está sendo esse processo que foi mudado. E os gestores e colaboradores participam
de cursos de atualização dessa gestão para manter e reforçar os novos comportamentos dentro da organização. E agora eu vou passar a palavra para a minha. Vamos lá. A gestão por competências, ela tem como objetivo definir perfis profissionais para proporcionar maior produtividade dentro de uma organização, identificando pontos carentes e pontos positivos nela. A palavra competência ela engloba 3 características: conhecimentos, habilidades e atitudes. Os conhecimentos é toda a parte teórica que uma pessoa possui, os estudos. As habilidades, ela tem, é o domínio que você tem sobre esses conhecimentos. E a atitude é nada mais que um comportamento que a pessoa tem. Esse tipo de gestão, ele tem como foco identificar as competências críticas e desenvolvê-las para que ele possa alinhar, para acabar com o vão que existe entre o que as pessoas sabem fazer realmente na empresa e o que realmente a empresa quer que elas façam. Então, para isso ela precisa de uma avaliação. Essa avaliação ela vai identificar as competências técnicas e comportamentais de cada pessoa para ver se elas estão alinhadas com os cargos que elas, as exigências dos cargos que elas ocupam. Então, esse tipo de avaliação, eles trazem muitos benefícios, como desenvolvem melhor os colaboradores e, consequentemente, eles acabam produzindo melhor. Eles conseguem colocar com clareza o objetivo da organização no geral, colaboradores e gestores, então essa relação de gestores com colaboradores fica também melhor. E aí eles acaba também com a subjetividade que existe no recrutamento e seleção. Fica mais direto. O que a empresa procura, eles colocam diretamente e aí não tem erro. Agora sou eu. Os gestores por equipes. Os gestores têm um desafio. Hoje em dia é um desafio gerir e poder comandar as equipes, né? Porque eles não estão preparados, não recebem o treinamento das empresas logo no começo suficientemente bom para poder gerar e controlar as pessoas que entram na empresa. Assim, a empresa não consegue progredir. Então, a empresa fica parada só numa parte e não consegue progredir, fica se preocupando com os problemas que tem no geral, o problema do dia a dia e tal, não consegue pensar em expandir. Os gestores precisam desse treinamento que é dado pela empresa, poder ter inspiração para poder criar um clima de harmonia, de responsabilidade, de foco, para poder fazer todos as pessoas da equipe se preocuparem com a expansão dos negócios. E coloquei também que as empresas não podem pedir aos seus gestores que deem um treinamento simplesmente. As empresas, por exemplo, entra um grupo de pessoas e aí tem um gestor que vai gerar aquela equipe, eles não podem simplesmente falar, você vai lá, treina e pronto. Não pode gerar e instruir a pessoa e esperar que ela faça, senão você tem que dar um tempo para a pessoa poder assimilar todo aquele treinamento e cobrar isso depois, não é simplesmente, te dei o treinamento, você vai lá e faz, agora que eu quero resultado, não pode. Né? Aí, eu coloquei uma parte assim que diz que o mundo carece urgentemente de líderes que, entre outras coisas, brindem da inspiração, como eu disse. Para poder, todos os funcionários e todos os gestores, desde lá de cima até, como a gente falou, que tem toda uma estrutura, não só se preocupar em gerir só a equipe que está ali, tem que ser desde lá de cima, todos pensando iguais de uma forma completa, todo mundo igual, para poder treinar, para poder sair do que as pessoas querem, para poder a empresa andar para frente de acordo com os objetivos. Do contrário, fica uma coisa solta, um pouco aqui, vou treinar o pessoal ali, aí os gestores pensam diferente dos sócios, dos donos da empresa, e assim vira aquela bagunça total. É mais ou menos isso, professor. Aí, na parte escrita tem mais, a gente colocou mais coisas para não ficar muita coisa aqui presente. Agora, a Cintia vai falar sobre a gestão de conhecimento. Bom, vou falar um pouquinho da gestão de conhecimento. A gestão de conhecimento
trabalha em cima dos funcionários o conhecimento. Então, desde que o funcionário ele entra na empresa, ele tem um conhecimento do que é a empresa, como a empresa trabalha, quais são os modos como a empresa é administrada. E aí, nessa gestão de conhecimento, as empresas passam a investir mais no capital humano, nos seus funcionários. Então, eles passam mais treinamento, eles fazem com que os seus funcionários realmente participem de estudos, de grupos de estudo, participem de treinamentos mais elaborados para conhecer a empresa e crescer junto daquela organização que é. Pode passar aí. Bom, existem algumas formas da gestão de conhecimento. Ela apoia a geração de novos conhecimentos, proporcionando e estabelecendo vantagens, que aí eles criam dentro das empresas a competitividade da vida, tornando utilizáveis e úteis, transformando as informações essenciais para o desenvolvimento de pessoas, no geral, comunitário dentro da empresa. Organiza e acrescenta lógica aos dados, tornando mais compreensíveis. Então, não adianta a empresa ter uma norma e que os colaboradores, os seus funcionários não conseguem entender. Então, eles fazem de uma coisa de uma maneira mais prática, mais lógica, para que todos possam compreender, desde o funcionário mais baixo até a diretoria, tudo. Então, a regra, pelo que eu entendi, é uma regra para todo mundo, de uma forma mais clara. E o conhecimento, esse tipo de conhecimento, ele pode ser tácito ou explícito. Ele pode ser dado verbalmente ou ele pode ser de maneira escrita, formalmente. Essa parte que eu já falei, eles diminuem os gastos em produtos e começam a investir no capital intelectual dos seus funcionários. Tem o melhor custo-benefício, pois o capital da empresa é o conhecimento de seus colaboradores. Algumas empresas já estão começando a pensar dessa forma, que eles investindo no conhecimento, eles ajudando os seus funcionários, o lucro deles vai ser muito melhor do que se eles investirem só naquele treinamento pequenininho, quadradinho, o que as empresas costumam dar e ficam por ali só. Aqui é a conclusão. Nós concluímos que nenhuma empresa pode manter um padrão de qualidade e credibilidade no mercado sem ter um bom programa de gestão de pessoas. Os gestores de uma organização eles tendem a seguir um padrão de modo que eles consigam alinhar todo o seu sistema, tá? De uma forma com que ele consiga trazer todos os funcionários para dentro daquele sistema. Para isso existem algumas regras, que são as 1001 maneiras aí de se gerenciar pessoas, e nessa prática eles conseguem identificar as fraquezas das empresas em relação à gestão de pessoas. O que eu coloquei que é o essencial, todos os colaboradores devem ser informados dos problemas e estar dispostos a mudar. Então não adianta a empresa investir no treinamento de pessoal, investir no conhecimento dos seus funcionários e eles não estarem a par dos problemas que a empresa está passando e não estar dispostos a mudar esse problema, a transformar essa empresa. Produto interno, foi o que eu já falei. Então, e aí, normalmente, o que as empresas fazem? Elas contratam empresas de consultoria, que utilizam um especialista interno, que ajuda a identificar os problemas, né, que estão relacionados à gestão com pessoa, reunindo e analisando dados de entrevistas pessoais, questionários e observando reuniões. O diagnóstico ajuda a determinar a expressão do problema e a descongelar os gestores. Então, o que é descongelar? Normalmente, quando uma empresa de auditoria vai auditar essa parte de gestão de pessoas, lógico, o foco dela está vendo como a empresa trabalha os seus funcionários. Mas o foco maior, pelo que eu vi, é chegar no gestor. É como o gestor está administrando aquele pessoal. Por que a empresa está daquele jeito? Por que tem tanta reclamação de funcionário? Tanta falta, tanta gente afastada. Então, normalmente o foco deles é esse. Se chama descongelar os gestores para informarmos os problemas que estão acontecendo dentro de uma empresa. E só. Enfim.
essa linha de trabalho?